A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aí gravando mais esse vídeo aí maravilhoso. Hoje eu quero falar mais um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós em Cristo Jesus. Estamos muito felizes, estamos alegres, mais uma vez aqui para falar mais um pouquinho desse grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido, você que está aí assistindo esse vídeo, eu gostaria de convidar a você nesse momento para que junto nós possamos meditar mais um pouquinho hoje da palavra de Deus que está registrada no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 14. Eu gostaria de convidar você, se você tiver uma Bíblia aí no celular, na sua casa, ou até mesmo no seu trabalho, dentro de um ônibus, ou dentro do seu próprio carro, aonde você estiver ouvindo esse vídeo aí, estiver assistindo esse vídeo aí, eu gostaria de convidar você para que junto nós possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito maravilhoso, um assunto muito importante que todos nós precisamos nesses últimos dias de alcançarmos na nossa vida. Eu quero ler aqui Filipenses capítulo 3, versículo 14, a parte A do versículo, que diz assim, prossigo para o alvo. Eu quero ler somente a parte A. Se você desejar ler o versículo todo, pode estar lendo, que é muito maravilhoso, mas eu quero ler somente a parte A e quero comentar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Prossigo para o alvo. Eu quero falar um pouquinho sobre um grande homem de Deus, por nome Paulo, o apóstolo Paulo, um homem que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia relata a história desse homem como uma das maiores histórias de um homem que foi transformado pelo poder de Deus em vida. Jesus transformou esse homem de uma tal maneira que de perseguidor ao povo de Deus, um homem que perseguia os cristãos, um homem que matava os cristãos, um homem que perseguia o povo de Deus de uma tal forma que ele era um homem muito temido pelos servos de Deus naquela época, antes de ser transformado em um homem de Deus. A Bíblia fala que esse homem por nome Saulo, que depois foi transformado para Paulo, que foi um dos grandes profetas de Deus, um homem que andou na presença de Deus, a ponto de, no final de sua carreira, ele dizer em suas palavras: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a justiça em Cristo Jesus, o nosso Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, por nome Paulo, que a Bíblia disse que ele teve um grande encontro com o Senhor Jesus. Todos conhecem bem essa história. Você que está assistindo esse vídeo aí, que conhece essa passagem, ela está em Filipenses capítulo 3, versículo de número 14, aonde esse próprio homem de Deus expressa em suas palavras e diz: olha, eu prossigo para o alvo. Ele disse em algumas palavras, alguns exemplos, como primeiro ele falou: olha, eu verdadeiramente não sou perfeito, não tenho alcançado ainda a perfeição, mas eu prossigo em alcançar a perfeição em Cristo Jesus, o meu Senhor. O apóstolo Paulo sabia que ele não era um homem perfeito, mas a partir do momento que ele foi transformado pela palavra de Deus, a partir do momento que ele foi escolhido, foi transformado pelo amor da palavra de Deus, ele começou a fazer um novo propósito na sua vida, em buscar a perfeição em Cristo Jesus. É tanto que foi um homem que pregou o Evangelho com toda a honra, com todo amor e com todo carinho.
a ponto de morrer crucificado. Não como Cristo Jesus, mas morreu um homem que combateu um bom combate, falou do grande amor de Deus, expressou esse evangelho maravilhoso de uma forma muito poderosa, a ponto de muitas pessoas se espelhar nesse homem como um homem de Deus, um homem que foi transformado. Por que não dizer da água para o vinho? E por que não dizer um homem que outrora perseguia o povo de Deus, agora estava falando do amor de Jesus. E ele mesmo disse: olha, eu ainda não alcancei a perfeição, porque eu não sou perfeito, sou falho, tenho as minhas falhas, cometi muitos erros no passado, cometi muitos erros. Eu fui um homem terrível, perseguidor aos cristãos, perseguidor ao povo de Deus. Só que hoje eu pronuncio o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crer no Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo disse também na sua palavra: olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas vou prosseguir para que eu possa alcançar a perfeição. E outra coisa também que me chama a atenção que ele disse, o apóstolo Paulo, ele falou: olha, eu preciso urgentemente esquecer das coisas que para trás ficaram, das coisas que para trás aconteceram. Eu preciso esquecer dessas coisas. Eu não vivo mais o passado. Hoje eu quero viver a Cristo. As coisas que passaram ficaram para trás. As coisas que passaram não hoje me faz bem. Não soma nada na minha vida. Tudo aquilo que eu cometi antes de ser transformado pelo poder de Deus ficaram para trás. Esqueço das coisas que fiz no passado. Fui um homem terrível, fui um homem perseguidor aos cristãos, ao povo de Deus. Mas hoje, pelo amor de Deus, pelo amor do Evangelho de Cristo, pelo poder da palavra de Deus, hoje eu sou um homem transformado e eu quero prosseguir em alcançar o meu alvo. E uma coisa que me chama a atenção, meus queridos, é que o próprio apóstolo Paulo disse em suas palavras: hoje eu tenho um propósito no meu coração, prosseguir para o alvo, e o meu alvo é Cristo, é o poder da palavra, é o poder do amor, é a vocação em Deus, em Cristo Jesus, aquele que me chamou, aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o apóstolo Paulo, os irmãos, fazia isso com uma perfeição tremenda. Ele anunciava o Evangelho de Cristo, porque ele sabia que é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, daquele que crê no poder do Evangelho. E hoje estamos aí anunciando esse Evangelho. Da mesma forma que esse homem fez, hoje eu tirei 3 exemplos para comentar um pouquinho com você, meu querido, sobre o exemplo desse grande homem por nome o apóstolo Paulo. Quero ainda, se o tempo permitir, falar sobre 3 coisas que o apóstolo Paulo nos deu como exemplo. Primeira coisa, precisamos alcançar a perfeição. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos falhos, que temos os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Precisamos, primeira coisa, tentarmos alcançarmos a perfeição em Cristo. Ainda que não venhamos ser perfeitos como Cristo foi, mas precisamos lutarmos com as nossas forças, precisamos lutarmos com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, precisamos lutarmos ouvindo a palavra de Deus, precisamos lutarmos, damos crédito à mensagem do Evangelho.
E precisamos todos os dias da nossa vida tentarmos sermos transformados, deixarmos que o poder de Deus, o poder da palavra, o poder do Evangelho transforme os nossos corações. E que o amor de Deus é Ele, com seu poder, possa nos conceder a graça, a misericórdia de um dia nós venhamos ser perfeitos na pessoa de Jesus Cristo. E outra coisa também que eu tirei como exemplo da vida desse grande homem, o apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, precisamos esquecer das coisas que para trás ficamos. Um dia, irmãos, em que nós colocamos Jesus em nosso coração e nós decidimos a servir a Deus como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos de Deus, nós precisamos urgentemente esquecer das coisas que para trás ficaram, as coisas que nós fazíamos ou que nós fizemos antes de conhecermos esse amor. Não podemos ficarmos nos condenando, nos julgando pelas coisas que passadas nós fizemos, pelas coisas que para trás nós cometemos. Não podemos de maneira nenhuma. Esse homem, ele nos deu esse exemplo. Precisamos esquecer das coisas que para trás ficaram, aquilo que nos condena, aquilo que tanto nos fez sofrer. E hoje nós precisamos de olhar para o nosso alvo, para o nosso objetivo, que é Cristo Jesus. A partir do momento que nós deixamos e esquecemos as coisas que para trás ficaram e prosseguimos para as coisas que estão diante de nossos olhos, que é o amor de Cristo, que é a palavra de Deus, nós vamos estar aptos para alcançarmos o nosso propósito. E a terceira coisa também que eu pude tirar de exemplo da vida desse homem é que ele diz, olha, prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, você que está assistindo esse vídeo aí, se verdadeiramente nós colocarmos em nosso coração esse propósito, em prosseguirmos em alcançarmos o nosso alvo, em alcançarmos o nosso objetivo, os nossos propósitos em Cristo Jesus, ainda que não somos perfeitos, ainda que nós somos falhos, ainda que somos pecadores, mas que o nosso alvo, o nosso propósito, venhamos ser Cristo Jesus. Que nós possamos lutar com as nossas forças, com nossos propósitos, em alcançarmos o nosso alvo. Deixar para trás todo o embaraço, todo o pecado, toda a tristeza, toda a amargura. E olharmos para um alvo, que é Jesus Cristo. E nada melhor do que nos prosseguirmos em conhecer a Deus através da sua palavra. Fica aí, irmãos queridos, essa passagem, essa mensagem, para que você possa meditar. E em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui novamente falando mais um pouquinho do amor de Deus. E que o meu alvo e que o seu alvo possa ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.